Ontem eu falei que o Reinaldo escreveu a respeito do Bolsonaro pavimentar o caminho para Papuda com as declarações que ele deu no julgamento. Hoje eu estava lendo de manhã a coluna do Leonardo Sakamoto no UOL e é a questão que, assim, mesmo com as falas mansas, mesmo com o Bolsonaro pedindo para o Alexandre de Moraes ser seu vice em 2022, em 2026, em tom de brincadeira, o que o Bolsonaro e o general Heleno fizeram no julgamento nessa semana foi o mais absoluto. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aqui. O que o Bolsonaro fez foi o mais absoluto sincericídio. Ele matou ele mesmo ali. Ele se sacrificou ali. Eles se sacrificaram ali. Porque essa corja confessou diante do juiz do Supremo Tribunal Federal, de quem eles são os maiores adversários, eles confessaram que dão golpes de Estado. Confessaram. Sendo que o Supremo Tribunal Federal não fez nada. Não houve tortura, não houve coação, não houve irregularidade alguma. O Supremo Tribunal Federal agiu dentro das 4 linhas, como gosta de dizer o Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal fez perguntas do ponto de vista de interrogatório relevantíssimas. Foram lá, conversaram, fizeram as perguntas, colocaram os eventos, as datas e os caras se entregaram sozinhos. Não houve nem muito esforço do ministro Alexandre para efetivamente pegar esses caras e corrigi-los ali ao vivo. Não houve. O Alexandre permitiu, inclusive, que eles mentissem. E eles mentiram muito. Mentiram a beça. Mas no meio dessas mentiras contaram a verdade. Aquela fala do Heleno, o Heleno não respondeu a Alexandre de Moraes. O Heleno não respondeu nenhuma das outras perguntas, só respondeu ao seu advogado, o jovem advogado milanês, que reclamou para o Alexandre de Moraes que ele queria jantar. Ele diz para o jovem milanês: Heleno, você é a favor de golpe? Nós não tivemos oportunidade. Nós não tivemos oportunidade. Foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles não tiveram a chance de dar o golpe. Eles não tiveram a chance de efetivamente chegar lá. Eles não tiveram chance nenhuma. Esqueçam. E aí o Heleno diz, por isso, que eles queriam dar golpe. Eles queriam dar golpe. No âmago deles, no coraçãozinho deles, eles estavam doidos para ver a República ruir. Eles estavam doidos para ver a democracia se desmanchar. Eles estavam doidos para voltar aqueles caras de farda, cap, voltar sessões de tortura, voltar a perseguição aos estudantes universitários, destruir as universidades públicas. Esse povo tem tesão por isso. Esse povo adora esse tipo de coisa. É uma fala clara, é uma fala abjeta, mas é clara. É sincera. Eles foram sinceros naquele julgamento. Eles foram absolutamente sinceros. Aqui a gente não está dando nenhuma aula de defesa, mas que bom que eles foram assim. Que eles nem escondem. A condenação virá, vai ser dura, especialmente com o Bolsonaro. Com o Heleno acho que não vai ser tanta, porque ele já é um idoso, mas ele vai ter uma bela prisão domiciliar. Mas a condenação virá, porque esses vagabundos não conseguem ficar de boca fechada e produzem muitas provas. E produzem muitas provas, produzem muitos indícios, produzem muita indicação do que eles fizeram, do que eles imaginaram, do que eles projetaram, do que eles estavam a fim de fazer com esse país. Que eles não iam aceitar
uma vitória eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva. Eles deixaram claro. Eles sequer mentiram para as pessoas. Estava explícito ali o que eles queriam fazer. Estava na cara de todo mundo o que eles queriam fazer. Nem esconderam. Nem deixaram para lá. E importante, enquanto tudo isso está acontecendo, nós temos o genocídio na faixa de Gaza, o nosso companheiro Tiago Ávila, que está numa prisão solitária sob o jugo do regime fascista de Israel. Nós temos a luta do MST, nós temos muitas lutas. Então, vencer os golpistas, vencer o fascismo, que eles sejam condenados pelo Supremo Tribunal Federal, é uma das nossas lutas. As outras lutas também estão se centrando em vários frontes. Ainda bem que Fernando Haddad foi ontem no Congresso e enquadrou aquele fascista que é perigosíssimo para o futuro desse país, chamado Nicolas Ferreira. Nós temos que enquadrar e nós temos que ir atrás. Ali a Sérgia falou uma coisa interessante, né? A certeza da impunidade eles tinham, e eles não terão. E eles não terão impunidade. Nessas horas, gente, a gente nós temos no nosso campo, às vezes, uma galera, e com razão, tá? Não estou tirando a razão dessas pessoas. A gente tem uma galera do nosso campo que é muito para baixo, né, gente? Que fala assim, não vai dar certo, as coisas não vão andar da melhor forma, elas não vão... as coisas não vão se desenvolver de uma maneira favorável, mas a gente tem que acreditar mais no nosso taco, gente. Do ponto de vista do Estado Democrático de Direito, nós estamos no nossa razão. Nós estamos do lado da democracia, nós estamos do lado da defesa do regime democrático, da eleição. Nós temos um campeão de votos chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Nós temos o maior partido de esquerda da América Latina, chamado Partido dos Trabalhadores. Nós temos uma tradição de lutas, nós temos uma tradição de mártires, de muita gente que fez a diferença. E é basicamente... E a gente tem que se agarrar cada vez mais nisso, gente. A gente tem que se agarrar que a gente tem bons nomes. Uma coisa que eu gosto muito, apesar de eu ser crítico da atuação dele enquanto ministro da Fazenda, e sou crítico mesmo, tá, gente? Eu não douro a pílula, não, a respeito do ministro Fernando Haddad. Mas, por outro lado, eu acho que o Haddad tem uma visão muito privilegiada e muito correta quando ele diz que, efetivamente, nós temos um futuro brilhante com essa geração agora que está entrando nas universidades através das cotas. Acho que o Haddad teve uma atuação como ministro da Educação interessantíssima, não do ponto de vista da educação básica, mas pelo ponto de vista da educação superior. Ele foi um cara que revolucionou as universidades, esteve à frente do Lula na criação de diversas universidades federais. E eu acho que, apesar da tormenta que nós estamos enfrentando com a eleição da extrema-direita, com a ascensão desses fascistas, a gente está, por outro lado, com o futuro. A gente está, por outro lado, com a razão futura. A gente está, por outro lado, com as próximas gerações. A batalha de ideias, eu me refiro sempre a uma coluna de um cara que eu não gosto, tá? Que é o Hélio Schwartzman, da Folha de São Paulo. O Hélio Schwartzman fala, 2024, por exemplo, nós não tivemos vitórias eleitorais significativas. As ideias da esquerda, no entanto, o Bolsonaro estava defendendo diante do Xandão o Bolsa Família, gente. O Bolsa Família. Os programas sociais, os programas de renda, os programas de combate à fome, cada vez mais eles vão se consolidando. Gaza está se tornando um escândalo porque as pessoas estão passando fome. E a fome é uma bandeira da esquerda. A igualdade é uma bandeira da esquerda. As lutas pró-LGBTQIAPN+, as lutas do povo preto... o pessoal fala assim, isso não é uma coisa de esquerda nem de direita. Não, é de esquerda sim. É dos socialistas, é dos comunistas, é dos anarquistas, é das pessoas que são anticapitalistas.
Existe, claro, um feminismo liberal, existe uma luta negra liberal, sim, mas são cooptações feitas pelo regime capitalista. Agora, a raiz daquilo tudo, dessas lutas todas, ela é anticapitalista, ela é crítica ao capitalismo, ela é crítica ao machismo, ela é crítica à misoginia. E o Haddad está muito correto nessa mentalidade que ele tem. Eu recomendo muito para as pessoas, vejam as entrevistas que ele está dando para Mônica Bergamo. Ele está fazendo uma pensata ali sobre o que está acontecendo nos nossos tempos e o que vai acontecer futuramente. E não é um cenário fácil. Não é um cenário fácil. Sem o Lula vai ficar ainda mais difícil. Mas nós temos um campeão de votos, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Nós temos um campeão de votos, chamado Partido dos Trabalhadores. Nós temos um arco de alianças que ainda nos garantem um campo ideológico. E nós temos que fazer uma campanha e um grande esforço para que esses golpistas sejam condenados. Para que eles paguem pelos crimes e pela tentativa absolutamente abjeta contra o nosso sistema democrático. Então é isso. Não, Lucas, eu entendi. Ele estava roubando feitos dos outros. Ele falou que criou o Pix, ele nem sabia o que era. Sim, mas o que eu coloco que ele estava defendendo a Bolsa Família é que, assim, se ele fosse fascista mesmo, ele não estava fazendo isso, né? Eu não estava roubando, dizendo que eles aumentaram Bolsa Família. Mesmo porque Bolsa Família não era Bolsa Família no governo dele, né? Era Auxílio Brasil. Ele não falou a palavra Auxílio Brasil, ele falou Bolsa Família. O que é um sinal que é uma política vitoriosa do presidente Lula. Quando tentam roubar os nossos feitos, é a máxima do jornalismo, gente. Quando eu tive uma matéria minha roubada, eu já tive matéria minha roubada por grandes jornalistas, tá? Não vou mencionar nomes, mas eu já tive matéria roubada por grande por jornalista da imprensa corporativa. Quando você tem a sua matéria roubada por grandes nomes, é sinal que você está fazendo um trabalho impecável. É sinal que você está fazendo um trabalho ultra necessário. É sinal que a gente está indo no caminho certo. E o presidente Lula, ele é o parâmetro de governança no Brasil no século XXI. Não tem páreo para ele, gente. Vocês vão comparar com o quê? Com Temer? Vocês vão comparar com o quê? Com Bolsonaro? Vocês vão comparar, inclusive, aí eu não quero ser injusto com a presidenta, porque a presidenta Dilma foi uma grande presidente. Mas dá para comparar Lula e Dilma? Não dá. Mesmo Lula 3 sendo governo que a gente critica tanto, em muitos aspectos ele está tendo um crescimento econômico mais significativo do que o da Dilma. Em muitos aspectos ele está tendo um crescimento mais significativo do que o da Dilma. E a Dilma herdou um crescimento de 8%. A Dilma herdou um baita crescimento. Tudo bem, ela foi vítima de uma crise internacional fodida. Ninguém tá tirando isso. E a Dilma é muito melhor do que o Temer e o Bolsonaro. Mas o Lula, perto da Dilma, ele é superior. Especialmente o governo Lula 2. Não tô nem falando desse 3. E a tradição também, para a galera que entende um pouco mais de economia, esse crescimento mais complicado para primeiro mandato é esperado. Porque o Lula já governa pensando numa reeleição. Ele já governa pensando no prazo de 8 anos. E reformas econômicas levam tempo para pegar. Para o pobre sentir no bolso. Para o pobre sentir na melhora. E a Dilma também, sendo justo, Eliseu. Dilma enfrentou um congresso com Eduardo Cunha. Então é importante isso. Lucão já está revoltado aqui, descendo a ripa no Haddad. Haddad que destruiu o funcionalismo em São Paulo, Tebet que tem ligações com agro e Dino que ganhou uma gorda aposentadoria vitalícia vai largar o osso. Cara, eu acho que se o Dino for salvar a democracia, ele larga o Supremo sim, viu? Isso é uma coisa que é ventilada, que é falada, que... Enfim. Nem sempre as pessoas seguiam só por dinheiro, né, gente? Que bom. Que bom que é assim. Que bom que não é dessa forma. Mas é isso, o Lula é um modelo de governança do Brasil. E com todos os defeitos, com todas as parcerias. Teve uma reforma da Previdência no governo Lula. Né?
Então é isso. Dá para comprar Lula 3 com Dilma 2, que não, eu acho que o governo Lula 3 é melhor que o Dilma 1, tá, Rafael? Com toda sinceridade. Eu acho que o Lula 3 é melhor que o Dilma 1. Vai ter gente que vai dizer que não. Mas eu acho que no frigir, eu acho que crescimento de 3%, vou até ver esse número agora. Hoje eu tô mais tranquilão, gente. Hoje eu não tô tão revoltado no meu editorial. O Lucão acordou azedo. Não fica azedo, não, querido. Mas deixa eu ver, ó. Crescimento. Deixa eu ver. PIB do Brasil. Evolução do PIB do Brasil. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver os números do PIB. Aqui tem o trimestre. Deixa eu ver aqui. Nos últimos anos. Vamos ver, hein? Não, eu quero por ano, pô. Cadê por ano? Ó. Vamos ver aqui, ó. Dilma. Ó. Vamos pegar dos últimos 12 anos, tá? 2013 teve crescimento de 3%. 2014 teve crescimento de 0,5%. Decréscimo de 3,5% em 2015. Decréscimo de 3,3% em 2016, ano do golpe. Temer cresceu 1,3%. 1,8% em 2018. Bolsonaro cresceu 1,2% no primeiro ano sem pandemia. Decresceu 3,3% com a pandemia. Cresceu 4,8% no pós-pandemia. E 3% em 2022. Lula 1, 3,2%. Lula 3. Segundo ano, 3,4%. O crescimento do Lula está muito mais consistente. Tá? Os dados macroeconômicos, indiscutivelmente, eles são melhores nesse governo. Indiscutivelmente, tá? Pobre come PIB? Não. Pobre não come PIB. Muita gente cresceu nesses anos de PIB alto. Foram banqueiros, foi o agro. Ninguém tá dizendo que não. Ninguém tá dizendo que não. Ninguém tá dizendo que não. Só que a questão é, Lula sabe montar governo. Lula sabe montar governo. Com todos os defeitos, eu gostaria que o Múcio se explodisse. Eu gostaria que a gente não tivesse várias figuras que estão lá. Mas o fato é, o Lula sabe governar. E esse é o temor de todos nós. E se o Lula morrer? E aí, gente? Como é que a gente vai ficar? Como é que a gente vai formar as lideranças? E a gente tem que olhar, vejam bem, não é questão de eleger necessariamente o Haddad sucessor, mas o Haddad está olhando para os próximos passos. O Haddad já está olhando para os próximos passos. O Boulos tem um futuro também. O Boulos pode ser que se transforme em ministro. Temos nomes, gente. Nós temos nomes. Nós temos nomes. Enquanto nós temos, e aí a gente tem que lembrar, um campeão de votos, sim, mas a Xanda tá me lembrando de manhã. Não vou nem responder isso aqui. A Xanda me lembrou hoje de manhã. O Ricardo Nunes tá metido em mais escândalos relacionados à compra de comida por preço inflado. Reportagem da Amanda Rossi no UOL hoje, investigação do Ministério Público. Preço inflado na Prefeitura de São Paulo. Eu não gostaria de ser um campeão de votos como é o Ricardo Nunes. Eu não gostaria de ser essa pessoa. Ó, só para vocês verem aqui. Compra de preço inflado de água, de sopa, de chocolate quente, de chá. Eu recebi as contas da prefeitura na época da eleição do ano passado e o Ricardo Nunes provocou um rombo.
A direita não sabe, a extrema-direita não sabe governar, gente. Eles só governam, e aí é uma coisa que a gente tem que interagir mais. Eles governam só com a emoção. Nós temos um líder que mistura as duas coisas. Nós temos um líder que mistura as duas coisas, que é Luiz Inácio Lula da Silva. E, sinceramente, vou discordar aqui da companheira do chat, eu voto no Haddad, sim. Eu voto no nome que for indicado pelo lulismo e pelo petismo. Porque nós sabemos governar. Nós sabemos montar governo, nós sabemos erguer economia. O Brasil só não teve um crescimento chinês porque nós tivemos golpe. O golpe não foi no PT, não foi só na Dilma. Não foi só a misoginia contra a Dilma. Foi um golpe na propriedade pública. Ontem o Haddad estava contra a privatização da Eletrobras. Ele falou sobre isso pro Nicolas. Ele falou sobre isso pro Nicolas. Então, gente, vamos fortalecer os nossos nomes. O que eu venho sempre falando aqui nas nossas editoriais? O que eu venho falando sempre aqui a respeito da necessidade da gente se organizar? Porque nós somos perfeitos? Porque os nossos políticos são perfeitos? Não! Eles não são perfeitos. E assim, justiça seja feita. Estava falando aqui de PIB. A Dilma teve uma coragem que o Lula não teve, que foi abrir a Comissão da Verdade para expor a vergonha que foi a ditadura militar. Uma mancha no nosso currículo até hoje. Essa coragem a Dilma teve e o Lula não teve. Teve que o Ainda Estou Aqui ganhar o Oscar para esse assunto, enfim, ser abarcado pelo governo brasileiro. Vejam, gente, a gente tem que fazer uma análise do cenário sofisticada. A análise tem que ser sofisticada. Por isso eu digo, a análise do Haddad está correta. A análise do Haddad está correta. A esquerda tem futuro. Num mundo distópico em que o planeta pode se tornar inabitável para os seres humanos, ou é socialismo, ou é esquerda, ou é política social, ou é barbárie. Nós temos que pensar no futuro das nossas crianças. Gente, quem está a favor das crianças na faixa de Gaza somos nós. Não são os sionistas. Quem está a favor dos diversos nos Estados Unidos somos nós. Não são os trumpistas. Quem está a favor das pessoas, dos direitos humanos no mundo todo somos nós. Não são os extremistas. Por isso eu estou vendo o chat aqui e estou respeitosamente discordando de vocês. Parem de ficar para baixo. Gente, para de olhar para baixo. Para de olhar só o que está dando errado. É claro que essas coisas estão dando errado. É claro que o Haddad tem diversos defeitos, que a Tebet é do agro. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso. Nunca tive ilusão que esse governo, por exemplo, seria o governo revolucionário. Não. Eu votei no Lula, fiz campanha para o Lula, farei campanha para o Lula, mas sei quem é o Lula. Fiz campanha pela Dilma, sei quem é a Dilma. Se o Haddad for o candidato, vou fazer campanha para o Haddad. Sei das merdas que ele fez agora como ministro da Fazenda. Questões neoliberais, não baixou os juros. Não contribuiu para o Banco Central para baixar os juros, com o Galípolo. Mas voto nele. É essa a questão, não é passar pano para os erros. Não é passar pano para os erros, não é passar pano para as críticas. As críticas permanecem. Mas a questão é a dosimetria das coisas. Vocês acham que o Alexandre de Moraes é um cara de esquerda? Vocês acham que o Alexandre de Moraes é um cara de esquerda? Claro que não. Só que o Alexandre de Moraes está coberto de razão nas questões do golpe. Está sendo um juiz impecável. Está sendo um juiz impecável. O Haddad na prefeitura, eu concordo com tudo que o Lucão está falando aqui do Haddad, mas o Haddad fez as ciclovias. O Haddad tentou repensar São Paulo. O Haddad repensou São Paulo.
Mas sim, não foi eleito. O Dória ganhou em primeiro turno. Infelizmente. Infelizmente. Não foi por falta de alerta. A questão não era nem o Haddad. A prefeitura do Haddad tem que ser criticada mesmo. Mas olha o que São Paulo fez. São Paulo elegeu João Dória. São Paulo elegeu João Dória. Eu teria vergonha de ter eleito João Dória. Eu teria vergonha de ter eleito João Dória. Então, meus caros, o jogo é complexo. Não tem um político que a gente diga assim, eu admiro esse cara 1000%. Isso não existe. Isso não existe. As vitórias, elas são conquistadas aos poucos. E no caso, agora a urgência está maior, porque a gente tem um planeta em aquecimento que vai matar a nossa espécie se a gente não tomar providências. E a gente está do lado, infelizmente, pessoal, e aí eu ouvi da boca da própria ministra Gleisi Hoffmann, infelizmente a gente está do lado derrotado da margem equatorial. Tem gente do governo Lula que está a favor de explorar petróleo, incluindo a ministra Gleisi. E falo isso com todo respeito, a ministra Gleisi é gigante. Mas quem está certo é a Marina. Quem está certo é a Marina Silva. Que eu votei em Marina Silva em 2010. Então é importante isso. Lucão, ninguém cita alguém menor de 40. Você votaria no Nicolas? Você votaria no Nicolas? Vocês votariam no Nicolas para presidente, gente? Vocês não acham que as pessoas que estão votando no Nicolas não estão doentes? E vamos falar de nomes novos? Temos Érica Ailton. Érica Ailton votaria para presidente. Alegremente. Alegremente. Só que o grande problema é o que o Sérgio Mota está falando aqui no chat. A gente pensa só na eleição para presidente e a gente não está pensando para deputado, para vereador, a gente não pensa no nosso bairro, a gente não pensa nos nossos conselhos tutelares, a gente não pensa nas pequenas eleições. E eu tô com o Ralph Bowie. Na ausência do Lula, eu votaria em quem o PT indicar. A gente não pode se arriscar nessa quadra histórica, gente. Achei ótima. Eu votaria no Nicolas se fosse um voto para levar ele para Marte. Total. Não, gente, eu fico pensando assim, quando vocês estiverem para baixo, invertam o raciocínio. Tá, agora eu vou votar no Nicolas Ferreira, eu vou votar no Bolsonaro. O que essas pessoas estão fazendo da vida delas, gente? O que essas pessoas estão fazendo da vida delas? O cara que vai lá diante do ministro e diz que eles estavam dando o golpe dos malucos. Chamou o apoiador deles de malucos, ele recebeu 18 milhões de Pix. Ele recebeu 18 milhões de Pix e falou que era um trocado. Ele deu dinheiro dos apoiadores dele para os advogados, gente. Ele deu o dinheiro do gado dele para os advogados. Eu teria vergonha. É vergonhoso ser de extrema direita, gente. É uma vergonha. Pessoas que são abertamente preconceituosas, que são racistas, que são nojentas. É disso que a gente está falando. Nós estamos com a razão. Nós estamos com o futuro. Nós estamos com a verdade. A gente está lutando por causas justas. A gente está lutando pelas coisas que realmente fazem a diferença. A gente não está ali... A gente não está ali realmente olhando as coisas. A gente tem time ideológico, gente. Nós somos diversos, nós somos competentes. Então, nesse editorial de hoje, gente, eu queria aproveitar e dizer para vocês que se Bolsonaro e Heleno cometeram um sincericídio ali diante do Alexandre de Moraes, a gente tem que ser sincero aqui com a gente. Nós temos futuro, nós somos o futuro. Vocês que estão aqui me assistindo, vocês são um público diferenciado, são um público que vem das lutas sociais, são pessoas que realmente se importam com o próximo, são amigos fraternos, são socialistas, são comunistas, são anarquistas, são brizolistas, são lulistas, são pessoas do movimento social.
Então, vamos levantar a cabeça. Vamos parar de ser, não, o Haddad é uma merda, o Boulos é uma merda. Gente. Essas pessoas, claro, elas têm limitações. Tem, às vezes, pode ser que a gente tenha novos nomes. Mas é isso. E a gente tem que votar em projetos mesmo, Lucas. Mas eu desanimo com um governo que demite alguém como a Anísia Trindade por politicagem. Então, mas eu tô, às vezes, com meu amigo Daniel, cara. Como é que a gente teve um surto de dengue na gestão da Anísia? Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu não tô dizendo que a Anísia foi uma ministra terrível. Não acho. Acho que ela foi competente em muitas coisas. Mas eu acho que ela caiu também por causa disso, né, Lucas? Eu acho que ela caiu também por causa disso. Eu não sei se até que ponto Padilha tá sendo melhor também. Essa que é a questão. Ralph Bowie mandou pra gente. E eu não sei também, volto aqui pro comentário do Lucas, eu não sei também. Alô, 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 vocês estão me ouvindo, gente? Caiu minha conexão. Ralph Bowie mandou aqui, a Érica seria rejeitada até mesmo pela esquerda. Infelizmente, a transfobia inviabilizaria uma eventual vitória. Competência ela tem de sobra, eu votaria nela. Sim, muitos dos nossos companheiros são transfóbicos. Sem dúvida nenhuma. Deu uma oscilada aqui na internet, gente. Um código pro editorial para nós reproduzirmos nas assembleias de moradia. Boa, Marli, é isso. Vamos focar nas nossas eleições regionais, gente. Vamos atrás das coisas que realmente são necessárias. Vamos fazer um esforço coletivo, gente. E vamos parar de ficar para baixo. Não é derrota, não. Nós ganhamos a eleição. Nós vamos ganhar em 26. Nós vamos ganhar em 26. Nós não vamos perder em 26. Só que para isso, a gente precisa da contribuição de vocês, da presença de vocês. E Lucas está falando aqui. Nossa, o Lucas hoje está palestrinha, hein? O surto de dengue tem a ver com vários fatores. Vou citar 2. Aumento da temperatura que acelera a reprodução de insetos. Apenas um país no mundo ter vacina para dengue até o momento. Então, mas a campanha de vacinação foi falha, né, Lucas? Foi falha. Vamos ser sinceros, gente. Assim, a gestão da Anísia não foi uma Brastemp, vai. Não foi uma Brastemp. Eu defendi a ministra. Eu não acho que foi bom ela ter saído. Mas é isso, gente. É isso. Mesmo jeito, por exemplo, agora, também não sei se vai melhorar. É importantíssimo o Ministério das Mulheres, mas assim, via a ministra Cida em ações pontuais. Não, mas teve uma demora de entrega mesmo, Lucas. Teve reclamação em posto. Teve reclamação de vacina da Covid. Tá, vamos sair da questão da dengue. Não tinha vacina. Beleza. A Covid atrasou. Não podia ter atrasado. Atrasou ministro da vacina. Atrasou vacina da Covid. Então, teve algumas falhas que... exato, José Maria. Ela não rendeu, gente. Ela não rendeu. E assim, aí vamos entrar pro lado do marketing. Também não falava com a imprensa, falava com a Globo News. Falava com a Globo News. Aliás, isso é um problema de todos os ministros. Inclusive, talvez a única exceção do governo Lula que eu vi de ministro realmente conversar com a mídia progressista, conversaram comigo. Teve gente do MIN que conversou comigo, mas não foi a Margarete. Teve a secretária do audiovisual que conversou comigo, eu conversei com a Luciana Santos e conversei com o Silvio. Ministro mesmo que falou com mídia progressista foi o Dino e o Haddad. Só. Então é isso. E aí entra o que você falou. Aí você tá coberto de razão, Lucas. Por que a gestão Nízia não foi tão boa? Porque ela foi boicotada também. Não é a Nízia que é péssima. É isso que eu coloco. Muitos ministérios não estão funcionando direito por boicotes externos, por bolsonaristas que estão dentro da estrutura. É isso que eu coloco. E não é fácil, gente. Não é simples. Não é tranquilo. Para pegar a questão que você está colocando agora da Nízia, você não parou para pensar que a prefeitura do Haddad em São Paulo foi problemática também?
por uma falta de apoio do governo federal que ele não teve na época, que a Dilma estava em crise. Então é isso, gente. É isso, gente. A gente precisa discutir mais a sério as coisas, a gente precisa complexificar as coisas. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.